E vamos para mais um relato de Reddit. Temos aqui, ó. Minha cunhada pegou meu cartão emprestado e usou para comprar um carro à vista. Depois disse que eu deveria pagar porque tenho dinheiro. Eu tenho 34 anos, sou casado há 8 anos e se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida adulta é que dinheiro não muda as pessoas. Ele apenas revela quem elas são. E no meu caso, o dinheiro não foi apenas um fator dentro de um problema familiar. Ele foi o centro de uma situação tão absurda que até hoje, quando eu conto, tem gente que acha que eu tô exagerando. Mas não tô não. E sinceramente, se eu não tivesse vivido isso, talvez também tivesse dificuldade de acreditar. Como é que alguém pega seu cartão e compra um carro? Primeiro que o limite tem que ser bem alto, né? Tudo bem que vamos considerar aqui um carro zero hoje, o mais barato que tem, provavelmente seja o que? Um Kwid ou um Mob, não sei qual dos dois, mas assim, tem o Up também, né? Que é dos de entrada ali, mas é o que? Uns 80 mil? Se a pessoa comprou um usado de 50, tem que ter muito limite no cartão, viu? Muito limite. Ela continua aqui, ó. Eu e meu marido somos empresários, não foi algo que caiu do céu, não foi herança, não foi sorte. Foi construção, anos de trabalho, erros, acertos, noites sem dormir, investimento, risco. A gente começou pequeno, cresceu aos poucos e hoje sim, temos uma condição financeira muito confortável. Mas essa condição veio de um esforço real. E talvez seja por isso, porque certas atitudes me revoltam ainda mais, porque eu sei exatamente o que custou para chegar até aqui. Desde que comecei a me relacionar com meu marido, eu percebi que existia um padrão dentro da família dele que no começo parecia apenas uma dinâmica comum, mas que com o tempo se mostrou algo completamente disfuncional. Minha sogra sempre teve uma relação extremamente desequilibrada com a filha mais nova, a minha cunhada. Era tipo aquele favoritismo que não tenta nem esconder. Tudo girava em torno dela, tudo era justificado para ela, tudo era facilitado para ela. Minha cunhada nunca teve responsabilidade real na vida, nunca conseguiu se manter em nenhum emprego por muito tempo, sempre começava alguma coisa e largava, sempre tinha uma desculpa pronta, sempre alguém para poder resolver as consequências. Enquanto isso, minha sogra alimentava isso como se fosse normal, como se fosse o papel dela proteger, sustentar e justificar esse comportamento. No começo, eu não me envolvia muito. Achava que era o problema deles, uma dinâmica familiar que não me dizia respeito. Mas com o tempo, isso começou a respingar na nossa vida de uma forma cada vez mais direta. A minha cunhada começou a nos enxergar como uma espécie de solução fácil. Como a gente tinha dinheiro na cabeça dela, isso automaticamente significava que poderíamos ou deveríamos ajudar. E essa ajuda nunca era algo pontual, era sempre uma expectativa constante. Pequenas coisas no começo, pedidos simples, depois valores maiores, depois favores mais significativos. E sempre com a mesma lógica, como a gente tem, não faria diferença. Ah, é assim, é? Quer dizer que quando você tem dinheiro, ou se esforçou para trabalhar, se esforçou para conseguir, às vezes, como a mulher falou, né, passou a noite sem dormir, riscos, porque quem empreende, né, quem trabalha para si, toma muito risco. Às vezes você não sabe como é que você vai pagar a conta no mês que vem, às vezes você não sabe se vai receber dinheiro, às vezes você não sabe como é que funciona para poder ganhar alguma coisa ali, como é que vai ser aquele novo mercado que você vai tentar, como é que vai ser aquela situação nova que você vai. Então, assim, você não sabe como é que funciona. Você vai estar ali, é 100% risco. E às vezes você não tem, tipo, um outro trabalho para poder falar, não, vou me bancar aqui por enquanto e depois não. Às vezes tipo, você tem 2 meses, um mês, 45 dias para fazer tudo virar, né? Fala, não, eu tenho que resolver aqui, meu filho vai nascer daqui a tanto tempo, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer virar a chave, eu tenho que virar, tenho que ganhar, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais. E assim, não tem esse negócio de, mas para vocês são mais fácil porque vocês já estão num patamar bom, tem que dar dinheiro pra gente. Não existe isso não, viu? No início eu até tentei ajudar algumas vezes, coisas pequenas, nada absurdo. Mas eu percebi que quanto mais você dá espaço, mais a pessoa avança. E foi exatamente o que aconteceu. Até que um dia ela ultrapassou qualquer limite que eu pudesse imaginar. Foi algo que começou de forma aparentemente simples, que ela me pediu meu cartão de crédito, disse que precisava resolver uma situação urgente, que estava com um problema e precisava de limite naquele momento, que resolveria depois. Não deu muitos detalhes, mas fez aquele tipo de apelo emocional que mistura urgência com confiança. E naquele momento eu cometi o erro que deu início a tudo isso. Emprestei o cartão. Porque na minha cabeça era algo pontual, algo pequeno, algo controlado. E eu estava completamente errada. Eu só fui entender o tamanho do problema dias depois, quando vi a fatura. Ela tinha usado o meu cartão para comprar um carro. Exatamente, um carro. À vista, sem parcelar, sem avisar, sem autorização, sem absolutamente nenhum tipo de limite. Naquele momento eu fiquei em choque. Não era só o valor, era a atitude, era o absurdo, era a falta de noção. Agora sim, né? Vamos lá. Realmente, então, eu tinha dito aqui que ela tem uma condição financeira legal, ela realmente tem uma condição financeira maravilhosa. Porque alguém comprar um carro no seu cartão e você vê depois, tipo, alguns dias depois na fatura, a gente tá falando de, então, um limite de, às vezes, 100, 200, 300 mil reais. Porque, imagina, alguém chega lá e fala assim, não, vou comprar um carro. Vamos dizer que seja um carro mais barato. Vamos, sei lá, um carro de 20 mil reais. Comprou um carro mais barato no seu cartão. Ainda assim, você não vai ver? Você não vai olhar a fatura, não vai acompanhar a fatura? Como é isso? Não, gente, dias depois? E o legal é que a menina ainda comprou sem parcelar. Falando, não, eles são ricos mesmo, vou comprar à vista, né? Gostei dessa parte. Eu lembro de ficar alguns minutos olhando para aquilo, tentando entender se era
real. Se tinha algum erro, qualquer coisa que não fosse aquilo que estava claramente ali. Mas não, era real e tinha sido ela. Quando eu fui confrontar, a reação dela foi ainda pior do que o que ela fez. Ela não demonstrou nenhum arrependimento, não demonstrou preocupação, não demonstrou sequer constrangimento. Ela simplesmente disse que comprou porque precisava e que depois veria como resolver. E quando eu pressionei mais, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Disse que como eu tinha dinheiro, aquilo não faria diferença. Foi nesse momento que eu entendi que não era um erro não. Foi a escolha dela, uma escolha baseada na ideia que ela poderia fazer aquilo e que não haveria nenhuma consequência. E por um momento, a família tentou transformar isso em algo menor. Minha sogra entrou na situação como sempre entra, protegendo, dizendo que foi um exagero, que a filha se empolgou, que não precisava transformar aquilo em um problema maior, mas ao mesmo tempo sugerindo algo que ainda me deixou mais revoltada. Ela disse que poderíamos resolver isso em família, que poderíamos dividir o valor, que não precisava levar isso adiante, que o dinheiro não deveria destruir a relação. Esse argumento comigo não ia colar, não. Eu não. Me conta aqui se você aceitaria uma dessa, viu? Me conta aqui, mas comigo não ia colar esse argumento, não. Eu ia dizer logo, ó. Você tem tantos dias pra arrumar o dinheiro. 3 dias pra arrumar o dinheiro. Ou eu quero o carro de volta. E aí, se não resolver, a gente vai. Justiça, o que você quiser aí, né? Fala pro meu marido, ó. Conversa com a família, viu? Se você não resolver com eles, quem vai resolver vai ser a justiça, não vai ser legal. Então, o valor vai ser, o custo vai ser alto. Aí ela diz assim, ó, foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu não iria pagar por isso. E principalmente não iria permitir que isso fosse normalizado. Meu marido, pra minha surpresa, ficou do meu lado. E foi firme. Disse que a irmã sempre foi mimada, que sempre teve tudo facilitado, que dessa vez teria que lidar com as consequências. Aquilo criou um rompimento imediato dentro da família. Minha sogra ficou contra mim. Completamente. Passou a me tratar como uma vilã. Como se eu tivesse exagerado. Como se eu estivesse sendo fria. Como se eu estivesse destruindo a família por causa de dinheiro. Mas aquilo nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre o respeito e o limite. E por isso que eu levei a situação pra justiça. Aí, tá vendo? Ela fez exatamente o que deveria ter feito. Levar pra justiça pra resolver logo. Foi um processo longo, desgastante, cheio de tentativas de acordo, de pressão emocional, de tentativa de me fazer desistir. Mas eu não desisti. E no final a decisão foi clara. Ela foi obrigada a pagar, só que ela não tinha dinheiro. E foi aí que veio a consequência. Ela teve que vender a casa, teve que vender bens, teve que desmontar completamente a vida que levava, porque pela primeira vez alguém não resolveu por ela. Minha sogra até hoje não fala comigo, me culpa por tudo. Diz que eu poderia ter resolvido de forma diferente, que eu deveria ter ajudado, que eu deveria ter sido mais compreensiva. Aí, sabe o que eu acho sobre isso aqui? Ó o que a sogra tá dizendo. Deveria ter ajudado, deveria ter sido mais compreensiva, resolver entre família. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Deixa isso pra lá, paga aí você. É isso que isso quer dizer. Olha como são as coisas. É que nem carona. Vamos dizer que você tá dando carona pra um amigo, uma amiga, ou um colega de trabalho, enfim, que seja. E aí você tá dando uma carona pra essa pessoa, e aí você deu carona uma vez, deu carona 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na quinta, se você falar que não pode mais dar a carona, é automático a ideia do, não, gente, você não vai fazer isso? Por que não vai fazer isso? Tem que fazer. Se eu tô indo todo dia com você, vira obrigação. E aí, hoje, comprou um carro no cartão. Amanhã, compra uma casa. Ou outro carro mais caro. Porque sabe que sempre vai fazer, não vai dar problema. E quando você não corta na primeira, aí ó, vai indo, levando. Quando vai ver, já era. Eu chamei a ajuda aqui, ó, dos universitários pra me ajudar. Ó, vamos lá. Se alguém chega hoje, pega seu cartão, alguém da nossa família, pega seu cartão e compra um carro. E diz assim, ó, você tem dinheiro, você vai pagar. Primeiro que o cartão tem que ter um limite muito bom, né? Tô estourada. Então, né, o que você faria? Ela falou assim, você que tem que pagar, eu não vou pagar nada. Eu ia botar na justiça, porque eu já tentei de todas as formas conversar. Sim. Eu ia acabar com a felicidade da pessoa, de todas as formas que eu poderia. Então eu ia chamar quem fosse, ia conhecer um monte de gente aí pra acabar com o trabalho, tudo. Ia tirar a mulher de tudo, ou o homem, ia botar na justiça. Ela ia me devolver até os 10 centavos que tinha. Corrigido, porque tem danos morais. Eu ia ficar psicologicamente abalada. Mas você teria essa coragem, meu, considerando que vamos É lá. da família? É da família, mas você agora tá... Vamos... É porque agora, o que a gente vai fazer? Vai poder facilitar, né? Então, pra ela poder ter uma base assim. Vamos dizer que foi uma tia que você gosta muito, mas ela foi lá e fez. Mas família, dinheiros à parte. Não é Você porque ia eu ter tô coragem. estourada Não, mas você ia que ter eu tenho que ficar Mas você ia fazendo ter- loucura. Tá, mas você ia ter coragem Ia. de chegar com alguém dessa família e falar, vou botar você na justiça porque você vai me devolver Sim. e tudo mais. Por mais que Uma na coisa nossa é família- precisar. na nossa família acho que isso não aconteceria. Não, mas uma coisa é precisar. Tipo, por favor, me dê um dinheiro aí pra eu comprar uma comida, pra eu pagar uma conta, tá muito atrasado, Não, enfim. só comprou um carro. Pô, um carro, meu irmão, que é isso?
Às vezes nem eu vou ter um carro, porque você que vai dirigir pra mim. Ah, beleza. Com isso aqui você já pode ir embora. Então ela continua. Pra mim, aquilo ali foi a primeira vez que alguém colocou limite a uma pessoa que não teve nenhum. Hoje minha cunhada já tentou várias vezes se reaproximar. Já pediu ajuda, já pediu pra assumir parte do valor, mas eu nunca cedi, porque se eu cedesse pra aquilo dali, tudo isso não teria servido de nada. E mesmo com essa situação toda resolvida, eu ainda penso se eu fui dura demais, se eu poderia ter agido de forma diferente, mas ao mesmo tempo, eu lembro de tudo. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu fui fria por levar isso até o fim? Ou qualquer pessoa teria feito a mesma coisa no meu lugar? Eu vou dizer por mim, tá? E aí você comenta aqui e me diz o que você faria também. Mas ó, pra mim, aí eu conversaria, tentaria falar numa boa, ó, eu quero o valor de volta. Então eu divido aqui de, vamos dizer que a pessoa comprou o carro à vista, né? Eu falo, não, tudo bem, eu tenho dinheiro pra pagar, mas eu quero que você vá pagando e vá pagar com os juros, tá? Vai pagar, não tenho dinheiro pra pagar, então eu quero o carro de volta. Não vou devolver, então infelizmente só me resta a justiça. Mas assim, ó, me conta aqui o que você faria. A Luana também já falou que ela faria. Me conta o que você faria.